Meus queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Eu gostaria de estar aqui compartilhando uma palavra do Senhor. Irmãos, sejam bem-vindos todos nesse canal, todos são bem-vindos, independente da religião, da cor de pele, independente da nacionalidade, independente do poder aquisitivo, independente de quem você seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de estar compartilhando uma palavra aqui. Eu fiz até um esboço. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, e eu fiz esse esboço na quarta-feira passada. E eu gostaria de estar compartilhando uma palavra da parte do Senhor Deus. Talvez eu não vou conseguir gravar somente nesse vídeo, vou ter que gravar outro vídeo, porque é uma palavra um pouco longa. E uma pergunta que eu quero fazer no começo desse vídeo é a seguinte: irmãos, o que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus? Por que, Vinícius, você está fazendo essa pergunta? Porque é simples. Por que tanta falta de amor no meio cristão? E quando eu digo falta de amor, eu digo que está faltando a comunhão das pessoas. Os cristãos, na sua grande maioria, estão se degladiando, porque basta você ir até um vídeo de YouTube, talvez de uma pregação, de um ensinamento, e você vai lá nos comentários e você começa a ver as pessoas ali se degladiando em palavras. Muitos não concordam com algo, outros concordam, mas eles não sabem fazer uma crítica construtiva. Eles já vão logo com 5 pedras numa mão, 5 na outra, e já começa a tirar sobre aquelas pessoas, porque muitas pessoas têm uma opinião diferente das dela. E aí elas são intolerantes, né? É como esses dias aí, tem um pastor que eu gosto muito do trabalho dele, que ele é um pré-tribulacionista, né? Eu acredito que a igreja verá o anticristo, mas esse pastor não. Mas é um pastor sério, e nem por isso eu fiz uma crítica a ele. Não, eu coloquei lá: olha, pastor, eu acredito que nós vamos ver o anticristo, mas eu não desprezo o entendimento que o senhor tem, porque eu vejo seriedade no trabalho do Senhor, ou seja, equilíbrio, prudência. Eu posso discordar do meu irmão, mas tendo prudência, sendo uma pessoa que está vendo o trabalho que aquela pessoa está fazendo, é um trabalho sério. Então não é porque eu discordo de um ponto de vista do meu irmão que agora meu irmão é endemoniado, que meu irmão está desviado. Não é esse o entendimento que nós devemos ter. Cristo, ele não quer isso para a igreja, porque discordâncias do ponto de vista, algum ponto de vista bíblico, todos nós vamos ter, porque a igreja de Cristo, o Espírito Santo, ele opera na diversidade, desde que não venha deturpar a palavra de Deus. Talvez o Espírito Santo use alguém de uma forma, use outro de outra forma. Isso não quer dizer que um esteja errado, que o outro esteja certo, mas eu vejo muita falta de amor, muita divisão. Jesus, ele falou que nem o reino de Satanás se divide, mas os crentes se dividem e muito, brigam entre si, como lá na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo falou que as dissensões demonstram a falta de espiritualidade. É como se você abrisse o YouTube e você visse o parquinho dos crentes, os crentes brigando por coisas banais. Os crentes, por exemplo, hoje em dia, se você é um crente, é um cristão, se você for no shopping comer um hambúrguer, se a pessoa vê você no YouTube, o crente comendo um hambúrguer no shopping, é endemoniado. Se o crente for numa praia, por exemplo, ele for tirar um lazer numa praia deserta, que nem, por exemplo, eu e minha esposa, a gente gosta de ir sim, e ninguém tem nada com isso, a gente vai descansar, tirar um lazer,
E ainda tem gente que tem a capacidade de achar que nós somos desviados. Nós fazemos, por exemplo, culto aqui em casa familiar, um dia sim, um dia não, 15 vezes por mês, né? Oramos, buscamos a Deus de madrugada, aqui em casa fazemos orações, buscamos a Deus, né? O que nós podemos fazer pelo nosso próximo, nós fazemos. Nós procuramos viver a palavra de Deus na sua integridade, e ainda assim, porque você foi na praia e tirou um lazer, você é um desviado, você é um endemoniado. Então, meus irmãos, para cada cadeira que tem numa igreja, na sua igreja, e para cada cadeira que tem na igreja em geral, já se passaram pelo menos 3 pessoas em cada cadeira que você senta quando você chega numa igreja. Cada cadeira daquela já passou 3 pessoas. Existem milhões de pessoas que não querem nem saber mais de pisar dentro de uma igreja. E aí eu fiquei me perguntando para Deus, por que isso, Deus? Aí Deus me respondeu, sabe por quê, Vinícius? Porque quando essa pessoa ela chega na igreja, ao invés dela ser tratada com carinho, com amor, com atenção, sabe o que muitos fazem? Muitos usam aquilo que eles chamam de púlpito, né? Que é uma plataforma. Na verdade, é um púlpito, é uma plataforma, não um altar, porque o altar, se você for ver da Antiga da Aliança, não tem nada a ver com esse altar que a Igreja Católica criou. Quando as pessoas sobem para aquele lugar, as pessoas começam a despejar os seus ódios lá em cima. Elas deixam a palavra de Deus e elas já começam a vomitar tudo que elas têm de mal dentro dela para cima das pessoas que estão ali. As pessoas que estão ali, elas estão ansiosas, ociosas para receberem uma palavra de edificação, de fortalecimento, uma palavra de admoestação, uma palavra que irá trazer esperança para a vida delas, e muitas das vezes elas recebem palavras ao contrário daquilo que elas esperam. E muitas das vezes indiretas. Por que eu saí de igreja pentecostal? Eu não gosto, irmãos. Vou ser bem sincero para você. Igrejas pentecostais têm muitos homens e mulheres de Deus sérios, seríssimos. Eu acredito no trabalho de muitos homens e mulheres de Deus pentecostais, mas na sua grande maioria é muita contenda, muita confusão, é muito julgamento, muito apontamento, né? Ninguém aguenta. É aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo de número 23. Jesus falou assim que os fariseus eles percorrem o mar, a terra, para fazer um prosélito. O que é um prosélito, Vinícius? Era o gentil convertido ao judaísmo. No meio evangélico hoje acontece a mesma coisa. A pessoa ela percorre, ela faz um sacrifício para converter uma pessoa, para converter aquela pessoa para a religião dela. Quando aquela pessoa se converte, chega lá na igreja, essa pessoa ela se torna 2 vezes filha do inferno, pior do que aquela pessoa. Por quê? Porque essa pessoa que passou nessa cadeira agora, né, dentre essas 3 pessoas que passam naquela cadeira, ela sai falando mal dos cristãos, sai falando mal de Deus. Ou seja, o crente conseguiu levar ela para a igreja, mas agora ela se torna pior, porque ela vai sair blasfemadora, ela vai sair murmuradora. Porque tudo isso porque os cristãos não têm uma coisa que se chama o quê? Prudência, equilíbrio. Tem muitos ímpios que não querem saber de igreja por causa de mau testemunho. E quando eu digo mau testemunho, não é porque o crente foi numa praia, não é porque o crente ele foi no shopping, não é porque o crente foi numa churrascaria, não. É porque eles não leem, muitas das vezes, eles podem até nos ver na praia, nos ver no shopping, mas eles veem comportamento. Eles veem nos cristãos comportamento, atitudes. Eles olham para as nossas vidas como se as nossas vidas fossem, como Paulo diz, cartas do Senhor. Então não importa o lugar onde nós estamos. O importante é que nós venhamos a dar testemunhos de Deus aonde nós estamos. Não importa o lugar, né? Mas muitos acham que pelo fato dele estar dentro de uma igreja, estar lá dentro do templo, então muitas das vezes ele tem o direito de julgar um irmão, porque o irmão está em determinado lugar, porque o irmão fez isso. Irmãos, nem no meio ímpio eu vejo isso. Eu costumo visitar alguns canais, né,
de algumas religiões pagãs, até para mim poder entender o outro lado também, porque eu, como pregador da palavra de Deus, eu não posso conhecer só a Bíblia, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter um vasto conhecimento, eu tenho que conhecer, eu conheço, né? Eu procuro conhecer. Por quê? Porque eu que procuro, assim, pela misericórdia, pela graça de Deus, eu amo ensinar a palavra de Deus, então eu tenho que conhecer o outro lado, eu tenho que ter uma visão macro da coisa, né? Até para mim não falar coisas com coisas, né? Para que quando eu vier falar algo, eu venha falar com certeza naquilo ali, para que eu não venha ser leviano quanto aquilo que eu vou falar. E eu percebo em muitos canais, por exemplo, de espíritas, entre outros, que no meio desse povo não existe essa divisão. Aí agora, por isso que eu entendo porque Jesus ele diz assim que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque enquanto os crentes estão se matando, não, os inimigos, os ímpios, eles se unem, eles juntam força, né? Mas os cristãos não. Os cristãos é só... A pessoa não pode colocar um comentário no YouTube, que aí já vem 3, 4, ó, né? Parece que a pessoa só espera a pessoa ir lá e colocar um comentário para descer a ripa na pessoa, né? Porque tem muitas pessoas que têm um entendimento totalmente errôneo acerca das coisas. Tem pessoa que acredita que o cristão não pode viajar. Tem pessoas que acreditam que se o cristão viajar, o cristão estiver dentro do avião, se Jesus voltar, ele fica dentro do avião e leva só aquela pessoa que estiver lá dentro da igreja, ou que estiver no país dela. Uma pessoa não pode viajar, por exemplo, para conhecer outros países, se quiser, para conhecer outra cidade, porque para eles estão fazendo turismo. Ah, está fazendo turismo, então quem faz turismo agora não vai subir para o céu, vai ficar aqui. Irmãos, aonde nós estamos chegando? Como que você vai tocar o coração de uma pessoa, por exemplo? Uma pessoa que faz turismo, ela não vai se converter, por exemplo, por quê? Porque ela ouviu de alguém que não tem entendimento da palavra de Deus, que se ela viajar, vamos supor, uma pessoa que gosta de turismo, ela ouviu que se ela for viajar, ela não vai subir para o céu. Por quê? Porque ela passeia, ela gosta de passear. Então agora, se ela se converteu ao cristianismo, ela não vai poder mais viajar, porque isso vai tirar a salvação dela. Olha para você ver que absurdo que nós chegamos, olha o entendimento errôneo que nós chegamos das Sagradas Escrituras. É que nem eu estava lendo ontem com a minha esposa, nós estamos em Atos, capítulo de número 15, e eles fizeram ali um concílio, uma reunião entre os líderes da igreja, para tratar acerca daquilo que os gentios deveriam seguir ou não, né? E os judeus que foram lá, que estavam perturbando a mente dos gentios, diziam que eles, para que eles fossem salvos, eles teriam que circuncidar-se, né? E guardar a lei de Moisés. Esses gentios esses judeus convertidos ao cristianismo estavam perturbando a mente dos gentios. Aí eu te digo uma coisa, irmãos, hoje esses religiosos, eles ainda existem, eles estão aí no meio. Como por exemplo, uma mulher pode usar uma saia até o joelho, mas o homem não pode usar uma bermuda até o joelho. Aí eu te pergunto, será que existe coerência nisso? Se chegar um ímpio religioso para você e perguntar, fazer uma pergunta para você mais ou menos assim: ô meu amigo, minha amiga, por favor, eu preciso de uma explicação. Vestir bermuda é pecado? Aí você vai falar, como você é um religioso ou uma religiosa, você vai falar assim, Aí ele vai te fazer uma pergunta, ele vai dizer, mas por que a mulher veste uma saia ou um vestido até o joelho? E por que o homem não pode vestir uma bermuda até o joelho? O que você vai responder para ele? O que você vai responder para ele biblicamente? O que você vai responder para ele? O que você vai falar para ele? Então nós temos que deixar de ser religiosos, levar as coisas ao extremo. Tudo não pode, tudo não pode, tudo não pode. Aí tem aquele outro extremo do crente, tudo pode, tudo pode, tudo pode. Não, é equilíbrio, é prudência. Tem coisas que a Bíblia fala que não pode fazer, que muitos crentes falam que pode fazer. Tem muitas coisas que a Bíblia fala que não pode fazer, que muitos crentes falam que pode fazer. Então tem uma falta de equilíbrio no nosso meio muito grande. Então, irmãos, eu vou continuar no outro vídeo, eu já vou entrar com a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.